Olá, boa noite para nossa live. Hoje, duas lives no mesmo dia do projeto Mulheres Inspiram Mulheres. Pela tarde estive com a Lana e com a Mari falando sobre comunicação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sexualidade feminina. Essas lives fazem parte do projeto Mulheres Inspiram Mulheres, que é um projeto que acontece já há 2 anos. É uma rede de sororidade e desenvolvimento feminino pelas redes sociais, onde diversas irmãs, mulheres medicina, terapeutas, vêm aqui no meu Instagram, né, ter esse bate-papo e compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, da sua caminhada, ofertando aquilo que reverbera no seu coração, contando um pouco também do seu servir, né? Aquilo que trazem como dons e talentos na sua sacola. E hoje a gente vai falar de um tema bem profundo, né? Para todas nós mulheres, que é a nossa sexualidade, né? Como vivenciar a nossa sexualidade nos tempos modernos. Eu vou só colocar o nome aqui da live. Então, quem vai assistir depois, né, seja muito bem-vinda, pode passar esse início que logo eu vou chamar a Cecília e a Lola. Só vou colocar o nome aqui. Sexualidade feminina. Os tempos modernos. Então, quem vai estar hoje aqui comigo... Ai, meu Deus, apaguei. É a Cecília, que é terapeuta, consteladora, mulher medicina, é estudante aí do Tantra, irmã lá de caminhada, né, da Natural Medicina Amada Terra, onde nós nos conhecemos. Só fazer uma coisa por vez, né? Aqui. Agora vai dar certo. Então, como eu estava falando, quem vai estar conosco aqui hoje é a Cecília. E a Cecília e a Carolina. E elas vão estar conversando sobre esse tema, né? Sexualidade feminina. A Cecília... ela tem uma caminhada, né? Eu pedi para que cada uma dissesse como gostaria de ser apresentada. Eu apresento, mas elas também depois vão contar um pouquinho mais sobre elas e um pouco da caminhada delas. Então, a Cecília é uma irmã, né? Como eu disse para vocês, uma irmã de alma, amiga querida, e é estudante do Tantra, né? Da sexualidade, consteladora, uma buscadora de si. E vai estar aqui conosco contando um pouquinho de todo esse caminho que ela vem já caminhando, né, há alguns anos. E a outra irmã muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Carolina, no Retiro dos Geradoras de Círculos pela Terra. Lá nós conversamos um pouco, né, e ela vai estar aqui também contribuindo hoje, falando de todo esse momento da vida dela, falando um pouquinho também da visão dela em relação à sexualidade. Eu sei que ela é estudante, estudiosa aí da terapia reencarnacionista com foco na sexualidade. E a Carol, né, não é, ela gosta de chamar de... Vê se eu falo certo, irmã, tá? Senão você me corrige depois aqui, por gentileza. A Lola, né? Às vezes eu me confundo na forma de expressar. Então, ela é formada em turismo, tem experiência em educação consciente, tem várias formações também nas terapias integrativas. É uma deusa, tá? É uma deusa mesmo. Mulher, mãe, irmã de jornada, consciente de si, e vai estar compartilhando um pouco aqui também da caminhada dela. Então, sejam muito bem-vindas, amores. Eu vou chamar vocês aqui para a live. Opa, convidei aqui. Olá. Oi, falei errado, Lola. Lola, Lola, eu tenho um Lola, com pouco. acento. Lola.
Lola, tá? Lola. Eu tenho dificuldade, enfim, de falar apelido. Às vezes algumas expressões no português eu não me expresso adequadamente. Então, Amor, peço, tá tá? tudo tranquilo. E a Cecília, irmã, te mandei o convite aqui, não sei se você viu. Aqui. Mandei convite, Cecília. Estamos te aguardando. Então, irmã, quer se apresentar? Já posso começar? Tá bom o som? Conta da onde que é, da onde tu é, aonde tu estás aí pra gente. Então, eu nasci em Caxias do Sul, né? Sou caxiense e tenho uma jornada bem comprida, assim, bem longa. Com 25 anos fui morar na Suíça, morei lá 15 anos e onde começou, né, o meu autoconhecimento de mim mesma, né? Onde eu consegui sair da Matrix e comecei a olhar para mim. E retornei da Suíça fazem quase 4 anos e estou morando em Guaporé. E hoje estou em Caxias do Sul fazendo a live aqui em Caxias. Tá na cidade, É né? isso. Tu é bem viajada, né? Um pouquinho do que tu me contou lá no retiro, de toda a tua experiência, né, de vida, esse tempo que tu morou lá na Suíça. Isso. Lá, então, eu continuei as minhas formações na área de turismo, né, onde eu trabalhei diversos anos, e retornando para Guaporé, eu já posso começar falando, né? Já vou falando, enquanto a Ah, Cecília não veio. Retornando para Guaporé, com meu marido e minha filha. Então, eu sou mulher, né? Esposa, mãe, é, e retornando de Guaporé, que eu comecei então a entrar neste caminho de terapias, de autoconhecimento, de cura de mim mesmo e me transformar, né? E voltar a brilhar. te pedir só um minuto aqui pra mim conseguir, que a Cecília disse que não tá conseguindo entrar. Entrar, né? Mas eu mandei convite, ó, Cecília, tô mandando convite pros dois, eu mandei agora, tá? Veja se você consegue agora. Mandei convite pros dois. Então hoje, né, eu vou dar um. Quer dar um spoiler daquilo que. Ah, conseguiu. Chegou, Vai. chegou. Então, ó, Cecília, tô mandando convite pros dois, eu mandei agora, tá? Veja se você consegue agora. Sim, Tá. tô ouvindo. Tô me ouvindo aí através de ti. Deve estar com dois celulares. Caiu. Não tô te ouvindo. Ah, você tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Tá. Cecília, eu mandei convite para você, pro Cecília, ó, vou convidar o normal e vou convidar também o terapeuta, e você vê qual que você quer entrar. Que entrou. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Pronto. Fazer pelo celular. Eu acho que no computador o convite não chega. Boa noite. Boa noite. Boa Eu acho que noite. não dá para celular, acho que dá Hã? pelo celular, eu acho que ele não faz live, né? Quer dizer, celular não, pelo computador. Já tô meio dando chute, eu acho, das duas lives, né? Eu acho que é só uma live, mas não é só uma live. Sim, hoje a live de meio-dia foi bem curtinha, quase 2 horas. E uns movimentão, nós tava brincando que foi uma live terapia, assim, porque foi, nossa, e acredito Para mim tá Não estou falhando o ouvindo. som. É, que o áudio, É, sim.
teu áudio. E agora, melhorou? Melhorou Melhorou Tá. bastante. Então tá. O meu tá tranquilo, tem alguma interferência? Não? Dá para ouvir bem. Perfeito. Então, estava te Então, amores. ouvindo, Lola. 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 Aline, eu falei Lola. Lola. Então, aí chegando em Guaporé, eu comecei então a fazer cursos, né? Depois de uma grande experiência na parte da educação viva, consciente, na AINE, e comecei a fazer cursos de terapia mesmo, né? De barras, Theta Healing, Reiki Xamânico Estelar, entre outros, né? Com a Sal também de constelação. Então, estou no caminho. Que maravilha. E então, Cecília, quer se apresentar para a gente iniciar essa prosa? Eu dei uma breve apresentação, mas né, vocês se apresentem aquilo que sentem de trazer nesse momento. Sim, sim. Meu nome é Cecília, né, como a Aline já apresentou. Eu vou falar um pouco como eu entrei nessa caminhada do autoconhecimento, das terapias, né, de como eu comecei nesse trabalho mais voltado para mim mesma, para situações com que eu estava lidando, né, nos diversos momentos da vida, e como isso evoluiu para eu poder ofertar para os outros, né, para outras pessoas, que é o que está acontecendo agora no momento. Então, eu comecei a me interessar por terapias, entrar nesse mundo por volta de 2015, entre 2015 e 2016, quando eu estava passando por um momento delicado na minha vida. E aí eu comecei assim, com terapia tradicional, com psicólogo, e aí depois fui conhecendo as terapias do Osho, muito voltados para o sentir, muito voltados para trazer a energia para o corpo, para entender e para sentir o que o corpo está pedindo, o que o corpo está sentindo. Trazer a energia que está na mente para o corpo, para o sentir. Já um começo mais para lidar com essa energia feminina, né? Que é essa energia de ir para dentro, que é essa energia de perceber, que é essa energia do sentir. E aí eu comecei pelo Tantra, né? Fiz diversos grupos de Tantra, a maioria com a Roma e com o Murto, que são referência de Tantra no mundo, moraram com o Osho. E aí fui fazendo várias outras terapias de relacionamento, para aprender questões de trauma, questões de criança ferida. E assim fui, né? Muito nessa perspectiva do sentir, nessa perspectiva do corpo, que é para onde as terapias mais relacionadas ao Osho trazem. E aí, no decorrer disso, também comecei uma formação em constelação. E sempre assim, era um movimento do que eu estava precisando naquele momento da minha vida, do que é que poderia me ajudar. E aí comecei a ver essas questões familiares, essa questão de sistema, né? E aí foi assim que eu entrei na constelação e cheguei na Salênia. Foi muito legal, assim, muito mágico, né? Eu tinha acabado de sair de um tantra, né? Trabalhado bastante essa energia sexual, a energia do coração. E aí, mas eu sentia falta, assim, de outros pontos que eu ainda não estava trabalhando, mais relacionados à consciência. É um salto que eu sentia que a minha consciência queria dar e queria compreender, e eu não estava conseguindo achar isso, né, de uma forma mais palpável e que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia. E aí eu vi o Retiro da Salênia, foi assim uns 2 meses depois desse grupo, e eu disse, é aí. Nem conhecia a Salênia. E aí só fiz comprar passagem, falei com a Patrícia e já fui. Nossa, foi assim um grande salto na minha vida de lá para cá, né? Com tudo que eu venho fazendo assim dentro da Natural Medicina Mão da Terra e com essa irmandade maravilhosa também, né? Que compartilha desses conhecimentos, que compartilha desses saberes e compartilha também dessa energia do coração e de irmandade, que é algo que eu aprendo muito com todas vocês. Sou bancária, sou bancária, sou administradora, sou pedagoga, né? Um pouco fora dessa área terapêutica, é algo que
faz parte de mim, faz parte da minha vida nesse momento ainda. Então, é uma junção de várias coisas e aos poucos, né, eu vou firmando o passo para fazer uma alquimia e ofertar tudo isso que eu venho aprendendo ao longo do tempo. Quero te agradecer, Aline, por esse convite. Como eu já te falei, me senti muito honrada, por estar aqui conversando com você, recebido esse convite, por estar com a nossa amiga, nossa mais recente amiga, irmã, né, Lola. E espero que a gente possa, né, nesse tempo, ofertar o nosso melhor aqui nesse momento. É isso. Eu também quero complementar a minha apresentação, né? Eu conheci a Aline, né, no encontro de geradoras, né? E foi muito, muito especial. Foi um divisor de águas mesmo, né? E depois eu recebi o convite, eu fiquei muito, muito feliz e agradecida por estar aqui, né? Pelo teu convite, o teu olhar. E depois de um curso que eu fiz online com a Salênia, no curso nós... então, depois do convite, você me colocou em contato com a Cecília. Então, nós conversamos, tudo, né? Foi um reencontro também, foi muito legal. E no curso da Salênia de constelação, nós fizemos juntas. Eu disse, eu não acredito, nós estávamos juntas. Então, a gente se conheceu um pouquinho antes por telefone e depois fizemos o curso juntas. Foi também, né, mais um passinho, né, nessa jornada, nesse caminho, né? Foi, embora a gente não tenha se falado no curso. Não deu tempo, né? Esses são os encontros, né, que a Natural Medicina traz para nós, assim, É, encontrar a nossa tribo, né, a é, nossa irmandade. é Então, verdade. seja bem-vinda, né, já é, né, já faz parte. Senão não estaria aqui, porque é uma questão de conexão, né, irmã? A gente vai se conectando com as pessoas que Fazendo sentido, né? Uma partezinha aqui e ali faz sentido e tem essa união, essa integração, né? exatamente. E confio muito que vai ser muito produtivo para todas as pessoas que vão estar agora conosco, que vão assistir depois. Nem sei se essa palavra é produtivo, né? Mas assim, acredito que vai ser de grande consciência e de expansão, né? Esse olhar que vocês vão estar trazendo através da experiência de vocês. E eu sinto que é um tema que as mulheres, a gente está sedenta, né, de mergulhar nesse universo, assim, de realmente explorar essa nossa sexualidade de uma forma saudável, consciente, como vocês colocaram ali, né? Porque as lives, gente, para quem chega aqui, a gente não. Elas se falam antes, mas eu não sei exatamente o que elas vão falar. Aí às vezes eu pego cola, às vezes eu não pego, eu entro direto no campo e eu que me vire, né? Então, essa vez eu pedi, irmãs, o que vocês vão falar? Porque o tema é muito amplo quando a gente fala da sexualidade, né? E o pouquinho que eu conheço de vocês, eu sei que tem aí uma bagagem enorme para compartilhar. Mas eu confio, né, nesse campo do amor, que aquilo que vocês trouxerem aqui vai ser a dose medida para que todas nós precisamos, enquanto mulheres, né, acessar a nível de consciência mesmo sobre esse tema. Então, o tema, né, para quem está chegando aqui é como, né, vivenciar a nossa sexualidade feminina nos tempos modernos, né? Esse foi um tema que as irmãs sintonizaram, a gente sempre, com cada painel de live, a gente conversa antes e a gente vai construindo isso. E as irmãs, então, sentiram que esse seria, né, o tema que vai estar permeando essa conversa que vejo como um grande círculo de mulheres, né, uma coisa, um espaço para a gente partilhar, compartilhar, e quem estiver aqui junto, né, conosco, quiser também trazer as suas questões, as suas reflexões, sinta-se muito bem-vinda, sinta-se acolhida nessa roda, já cultivando, incentivando esse espaço de cada vez mais a gente abrir esse tema da sexualidade na nossa vida. E falo isso também de um lugar de quem já olhou para isso,
parou de olhar para isso no sentido, né, de teve um momento na minha vida, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta também, em que eu trabalhei essa questão da sexualidade com a ginástica íntima. E, enfim, eu parei de olhar para isso, agora eu tô começando a olhar para isso de novo, então para mim é um presente também estar aqui, podendo ouvir vocês e beber da sabedoria de vocês. Gratidão. Então, queres começar, Então, né? Cecília? Quem quer começar? Vamos dar o bastão da fala. Quem começa? Sim, eu posso começar, eu posso começar. Tá bom, irmã. Tá. Não, dentro dessa proposta do tema, né? A sexualidade feminina nos tempos modernos, nós conversamos, sintonizando assim, como o que nós estamos vivenciando agora, não só em termos de sexualidade, né, de uma forma geral, como é diferente do que os nossos ancestrais vivenciaram no sentido de possibilidades e no sentido de liberdade. Mas como nós ainda, de certa forma, trazemos algumas crenças que os nossos ancestrais tinham. Então, a gente ficou assim, colocando esse ponto de até que ponto nós temos liberdade, até que ponto nós não temos, e como nós estamos vivenciando hoje essa liberdade que nós temos. O quanto nós estamos nos sentindo plena, o quanto a nossa energia está nutrida da forma como a gente vivencia a sexualidade hoje em dia. Então, nós trazemos a partir desse ponto aí. E foi muito interessante porque ontem, Aline, tu não estavas, mas a Sal trouxe muito essa questão do que nós trazemos da nossa ancestralidade feminina, tanto na linha geracional, na parte feminina do nosso pai, como na parte feminina da nossa mãe. E o quanto nós trazíamos ainda essa bagagem, né? E a nossa forma de se comportar na atualidade, como se a gente ainda fosse regido por crenças que atuavam naquela época. Então, nessa conversa que tivemos, né, sinto de compartilhar um pouco. Nessa conversa que tivemos, nós pensamos assim, não é... Como é que nós vamos falar do hoje, do agora, olhar para nós, para o nosso coração, para o nosso corpo, fazer as nossas escolhas, sem integrar e olhar, acolher essa ancestralidade, né? Esse movimento, essa energia coletiva que vem já, mas antes dos nossos, né? Desse 3D, falo de mãe, de pai, de avô, avó, mas de uma geração do início, né? Lá do início, de muitos e muitos, muitos anos atrás. Então, de quanto essa energia, ela pode ter sido utilizada de maneira, como posso expressar, de maneira não tão bem direcionada, digamos assim, né? Que acabou bloqueando e nós estamos expressando isso nas dificuldades das relações sexuais, dessa energia sexual hoje, né? Então, para liberar essa energia, precisamos sim olhar para esse espaço, né? Não nos identificarmos com isso, mas olharmos para hoje poder fazer escolhas diferentes, né? Isso. E trazendo uma reflexão de qual é a postura que nós que nós mulheres hoje, com essa liberdade, temos atualmente em relação a isso. Porque ainda hoje, embora a gente tenha mais liberdade, toda a sexualidade feminina é voltada para o externo, é voltada para o masculino. Então, a nossa programação mental, eu não sei vocês, né? Mas eu lembro quando eu era adolescente, que eu via nas revistas, era assim, como agradar um homem na cama? Como se tornar mais atraente para o homem? Como isso e isso? Então, é como se a nossa sexualidade, a nossa sensualidade fosse sempre voltada para agradar o outro. E aí esse mundo também, né, junta com a questão da pornografia, com esse mundo onde as coisas não são reais e onde as coisas são de fantasiosas e estão na mente, a gente mesmo com essa liberdade sexual, a gente se distancia cada vez mais
de dentro do nosso feminino, do que é real. Porque a gente está sempre olhando para fora, olhando para o Uhum. outro, precisando, por um lado, olhando para fora para agradar o outro, né? E isso é muito inconsciente, é muito automático, é como se o sexo fosse para isso. Muitas mulheres pensam isso, muitas mesmo. Tem esse ponto, e por outro lado, uma sexualidade mental, de estímulos mentais, de precisar de um estímulo de fora para se excitar. Tudo isso porque a gente está para fora. Gostaria até de colocar aqui uma percepção minha quando eu comecei a alguns anos atrás assim a olhar para essa questão da sexualidade e vinculando isso à questão, né, da fisioterapia, desse trabalho da saúde, da sexualidade, que eu comecei a fazer um trabalho com as mulheres, deixou de fazer sentido para mim porque eu me percebi fazendo isso, né? Muitas vezes trabalhando essas mulheres e que tinha uma intenção, porque eu descobri na sexualidade uma forma de cura para mim nesse encontro comigo mesma. Mas quando eu fui colocar isso para fora e expressar isso, eu vi que vinha carregado ainda desse lugar de querer, né, satisfazer o outro, de querer e vem essa necessidade, há uma necessidade do coletivo das mulheres de se tornarem uau, né? Então elas vinham com essa necessidade também para, né, vinham como um pedido para mim. E de certa forma eu vivi, acolhi isso, mas depois eu, assim, deixou de fazer sentido, porque não é isso, né? É muito mais do que isso. E aí também me fez assim perceber, olhar mais para mim também, como que eu estava lidando com a minha própria sexualidade, com essa energia sexual que me habita, né? Porque num primeiro momento eu descobri ela nesse encontro comigo, nessa solitude, nessa cura daquilo que eu estava vivendo naquele momento da minha vida, então ela me ajudou, né, nesse sentido. Mas depois a forma de expressar, porque acho que é uma linha muito tênue, né, a questão de trabalhar com a energia sexual. Então, quando eu fui trazer isso para a manifestação, para a matéria, mesmo assim tendo um pautado numa questão da saúde, né, de trazer para esse olhar de conexão com o corpo da mulher, né, entender a sua anatomia, entender os seus pontos erógenos, trazendo esse movimento para si, eu percebi ainda que eu trazia esse olhar, né, de para o outro, né, de ajudar essas mulheres a satisfazer o outro e elas também, de certa forma, buscavam isso no meu trabalho. E aí deixou de fazer sentido, né? Mas que bom que a gente tem essa oportunidade de rever e de aprender, né? E poder ressignificar. E isso que vocês estão trazendo faz total sentido. E Só vem queria colocar aqui que nada é por acaso, né? nada. Eu percebo que essa cultura, digamos assim, essa energia coletiva, que de uma certa forma nós expressamos, né, de uma certa maneira hoje ainda, vem de muito tempo atrás, né, falando um pouco de uma religião, né, onde num certo momento a mulher ela foi colocada num lugar de não poder expressar e ter prazer, né? De onde na igreja, onde, né, numa religião, ela para ter o movimento do corpo, ela buscava limpeza, né? Onde hoje nós limpamos a casa, mas vem de uma herança ancestral muito grande, onde nos conventos elas tinham esse movimento e era o momento de que elas sentiam prazer com o corpo, onde elas movimentavam o corpo e expressavam, colocavam essa energia para fora. Porque a energia sexual existe em nós, independente de religião, independente de gênero sexual, né? E temos a energia feminina e a energia masculina. Então, de uma certa maneira, a mulher, ela já veio com... Antes da religião, eu sinto, né? E ontem a Sal trouxe também, que a Cecília trouxe a informação, que foi descoberto que a mulher, há muito tempo atrás, foi descoberto imagens nas 180 mil anos. paredes. Como? 180 mil anos. 180 mil anos atrás, foi descoberto imagens nas paredes onde as mulheres elas tinham um poder,
onde as mulheres eram poderosas, elas que continham o poder. E de alguma maneira elas usaram essa energia, esse poder, de uma maneira não tão bem direcionada, que acabaram sendo podadas e oprimidas, né? Depois, numa linha de tempo, veio essa opressão através da religião, onde elas foram enclausuradas e depois expressaram essa energia através da limpeza. Então, nos conventos, elas limpavam para liberar essa energia. Então, nós hoje carregamos toda essa energia de mau uso e também de opressão, e hoje com dificuldade de expressar ela, né? De olhar para ela e expressar ela de maneira equilibrada, onde podemos sim ser responsável pelo nosso prazer, onde temos a percepção do nosso corpo e como lidar com ele de maneira equilibrada e sem prejudicar o outro, em qualquer relação, né? Seja ela com o nosso companheiro, mas também a energia sexual ela pode ser expressada em todas as relações, né? Não só no ato sexual, porque o que é o ato sexual? É uma das formas de expressar essa energia sexual. E a mulher, ela traz isso, então, muito sensivelmente, porque a nossa energia feminina, ela já tem esse acolhimento, esse olhar, essa amorosidade, digamos assim, talvez um pouco mais aflorada pela maternidade, pela gestação, né, pelo nosso útero. Então, nós temos essa energia mais sensível, digamos assim. E como é que nós, com essa sensibilidade, hoje expressamos essa energia, né? Como é que nós olhamos para o nosso corpo e sabemos qual parte dele me dá prazer? Qual é a minha prioridade hoje? É olhar para mim, para o meu corpo, ou estar de uma certa maneira em relações no automático que eu não sinto, não percebo, né? O toque, a mão, o contato, o olhar. Então é esse cuidado, né? Da mulher, da energia sexual de um todo, que nós hoje vamos abordar para trazer um pouquinho mais de atenção e acolhimento, autoacolhimento, né? Para esse momento que é tão importante para nós. Cecília, quer? E tem um outro ponto aí do que você está falando, né? Um ponto complementar, na verdade. Porque quando você olha para dentro, quando você se percebe, quando você entra no seu corpo, quando você entra no seu sentir, você percebe e aprende o que você gosta também. Isso serve para você e serve para você comunicar no outro, para o outro. Mas também te ajuda a perceber o que você não gosta, em que momento você não gosta, para que você possa colocar os seus limites e para que você possa ser capaz de perceber o momento de colocar esses limites, né? Porque a gente fala, quando se fala em sexualidade, quando se fala muito no sentido assim, aprenda isso, aprenda aquilo, não sei o quê, você faz só, você faz com o outro, vai muito para as técnicas. Mas cadê essa percepção interna e essa coragem também de se posicionar diante do companheiro quando você não quer? Cadê a coragem, né, de assumir para você quando você não quer e de ter a coragem de bancar isso por um mês, por exemplo? E dizer para você mesmo que um mês não é muito, se você não está querendo. Isso também faz parte, né? Isso faz muito parte, na verdade. Porque quando você vai para um Essencial. movimento automático, mesmo que aquilo te dê prazer, né? Porque você pode ter facilidade para ter orgasmo, para sentir prazer, é só dar um estímulo no corpo. Muitas mulheres são assim. Eu sou. Mas a tua energia está pedindo aquele encontro naquele momento, tu queria realmente estar com teu companheiro ou com a outra pessoa, tu queria estar com teu companheiro daquela forma sexual naquele momento? É isso que o que tu está vivenciando naquele momento da tua vida tá querendo e tá pedindo? Então, faz parte desse aprendizado também se perceber e bancar isso.
para que Me você vem não muito. crie, para que você não aprofunde memórias negativas, né? Que muitas mulheres têm, não aprofunde memórias negativas no seu corpo relativa ao sexo, principalmente Exatamente. relativo ao companheiro, que é alguém que tu ama, que está ali contigo direto e que é para ser uma coisa prazerosa no espaço de segurança e de confiança. Então, se tu não banca isso, acaba também com a tua vida sexual, né? Porque você fica com Sim, memórias negativas. E aí o teu corpo vai se fechando. E aí começa a inventar dor de cabeça, inventa uma coisa, inventa outra, para não dizer, não, não quero. Só não quero. Por quê? Porque eu não quero. E tu tem o direito de não querer. exatamente. Como isso é profundo e te ouvindo falar, me vem assim um espaço de autorrespeito, né? Muito. Exato, Tudo isso que tu tá falando é quem nunca levante a mão, né? Mas assim, quantas vezes a exato. gente se colocou, talvez agora não tanto mais, né, por estar nesse lugar de estar se conhecendo, se percebendo, se sentindo, mas é muito comum, eu vejo assim, entre amigas, enfim, outras mulheres, nesse lugar de tem que, né, fazer o ato sexual, tenho que me relacionar, né? Ou preciso viver essa sexualidade de uma forma linear, né? Sendo que eu sou uma mulher cíclica e que vai ter momentos que eu vou estar totalmente para dentro, precisando esse recolhimento, esse não contato, não toque, momentos que eu vou precisar estar explorando isso de uma forma mais intensa. E o quanto a gente se machuca, né? O quanto a gente reforça esses lugares de trauma, vamos trazer assim, né? Porque a Exato. gente não conhece a nossa história. E não é só a nossa história. É a história de todas as nossas ancestrais também, né? Quantas memórias a gente carrega nesse ventre. Isso. A gente acha que abuso tem que ser uma coisa assim, ai, né? Tem que ter. Esse abuso talvez é por um não que você não soube dizer, não teve a coragem de dizer. E aí Não. você vive ali uma experiência que te traumatiza e você acha que isso é natural, né? Que você tem que seguir, tem que fazer. E eu acho que isso era muito comum com as nossas ancestrais, né? Porque muitas viviam situações de opressão, né? Não tinham essa Concordo. liberdade, essa capacidade de poder se expressar por inteiro. É muito comum hoje, Aline. Muito, muito. Eu ia dizer, falamos, né, de uma ancestralidade onde eu não sei vocês, mas a minha mãe, ou minha avó, minha bisa que eu conheci, era um tabu falar sobre a sexualidade do casal, né? E o quanto eu acredito que eles não conversavam entre eles. Mas isso até hoje, nos dias atuais, quantos de nós, de nossos conhecidos, amigos, casais, né, que temos contato, falam livremente e abertamente com Uhum. o seu companheiro sobre o sexo, sobre o que você gosta, como você gosta de ser tocada, qual a parte do seu corpo que dá mais prazer, ou até de olhar para o seu parceiro, para sua parceira, para o seu companheiro, para sua companheira e pedir para ele, né? Qual a parte do corpo que você gosta? Eu te toco assim porque eu gosto ou é porque você gosta, né? Quem de nós, eu ao menos posso dizer através da terapia, né? Terapia de casal, terapia individual, eu e meu marido estamos nos redescobrindo neste lugar, né? Então, fazendo exercício diário e priorizando o nós, né? Primeiro, o eu, que eu sou responsável pelo meu prazer, me sinto de me vulnerabilizar aqui numa terapia de casal. A terapeuta me perguntou: quem é responsável pelo teu prazer no sexo? Eu olhei para ele e disse: os dois responderam, eu e ele, 50%. Ela disse: não, é você. E me caiu uma ficha o quanto eu estava colocando nele um poder, tirando o meu poder e dando um poder para ele de me dar prazer. E aí eu comecei a me olhar, me perceber e perceber esse lugar de, num relacionamento, quando estamos fazendo amor, eu faço porque eu gosto ou porque ele gosta? Ele está realmente sentindo que eu tô tendo prazer ou eu faço porque eu tô acostumada? E me questionar sobre isso. E está sendo maravilhoso
muito, muito prazeroso viver esses momentos com ele, porque estamos sendo íntegros, verdadeiros, autênticos, nos questionando ou levando uma pitada de sensualidade, de exercícios na nossa relação, de hoje você me conduz neste momento. Nós marcamos, por exemplo, uma manhã só para nós, né? No casal. Então, hoje você me conduz nessa linha do prazer. O que você quer que eu faça? E depois, o que eu quero que ele faça? E aí nós estamos trocando e nos conhecendo, né? E é lindo isso, porque é um tabu realmente falar disso e olhar para o corpo e dizer, aqui eu gosto, aqui eu não gosto. É prazeroso e ao mesmo tempo é desafiador. Desafiador falar sobre isso, porque o quanto eu não me conhecia antes, o quanto, né, muitos anos da minha vida, o ato sexual foi feito de maneira assim prazerosa, mas de um outro jeito, sem uma consciência, sem uma integridade comigo mesmo, né? E sem os limites, né? Onde hoje eu posso dizer para ele tranquilamente, dizendo, eu quero só ficar aqui aconchegada, hoje eu só quero sentir a tua pele, então ficar ali, sentir gostosinho, calorzinho, sem fazer nada, e sem essa preocupação de, mas ele, o que ele vai dizer, ou né, como é que vai ser, sem esse peso de ter que inventar uma dor de cabeça. Não precisa. Então, o quanto pode ser rico e o quanto essa energia sexual pode ser direcionada de uma maneira muito, muito gostosa, muito prazerosa, mas ao mesmo tempo direcionar para a criatividade. Porque quanto mais lida, quanto mais clareza, quanto mais envolvimento se tem nisso, quanto mais você olha para isso, mais essa energia sexual te dá vitalidade, te dá vida, te dá vontade de seguir em frente e de viver, né? E hoje, eu não sei, mas eu conversando com amigas, conhecidas minhas, eu vejo que é uma jornada ainda de muito tabu e que poucas relações têm este contato de sinceridade, integridade, de se abrir, se vulnerabilizar, né? Por N motivos, né? Que talvez não venha ao caso aqui. E aí a gente vai vendo quantas coisas permeiam a sexualidade, né? Seja a sexualidade masculina, seja a sexualidade feminina. É como se fosse assim, quando você vai para a cama, quem vai com você, né? Quem está atrás que vai com você, além do que você já aprendeu aqui nessa existência. Tem a questão das crenças, tem a questão dos traumas no corpo, tem a questão da confiança no outro, tem a questão do momento, né? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi muito no Tantra foi que o relaxamento traz um prazer muito maior, né? Se você está relaxado naquele momento, se você está com confiança na relação, é como se o teu sistema nervoso, algo dentro relaxa e o corpo abre. Então, nos grupos de Tantra, nos primeiros dias principalmente, sempre tem alguns exercícios em que você fica simplesmente tocando o outro em partes seguras e fica parado. Simplesmente para o corpo do outro relaxar e sentir que aquilo é seguro. E como a gente precisa disso, né? Seja do companheiro, da companheira, seja de um amigo, às vezes, só sentir uma coisa, algo parado, algo que te ajude a relaxar, algo que ajude o teu sistema nervoso a relaxar e confiar que aquilo é seguro. Faz muita diferença, né? E aí, principalmente no corpo da mulher, e aí é que o corpo realmente vai abrindo. Aí é que a gente realmente vai sentindo aquela sensação de prazer que passa pelo corpo e que não é algo que você está buscando só para chegar no orgasmo. Isso também faz toda a diferença. A forma também como a gente aprendeu a chegar no sexo e aprendeu
o que é bom de acontecer e o que é que tem que acontecer no sexo. Ah, tem que ter orgasmo, os dois tem que ser na mesma hora, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser de frente, de coste, com penetração, sem Com penetração. aquele objetivo, né? Com aquele, e é assim, tem que chegar, seja como for. Ou, o certo é chegar desse jeito. Tanta coisa imposta, tanta coisa que você leva na cabeça de como tem que ser, que você às vezes que você pode nem relaxar se você vai com tudo isso. Você pode simplesmente estar indo ali para estar naquele momento compartilhando algo com o outro, sem lugar nenhum para chegar. É isso que a gente aprende no Tantra, sem lugar nenhum para chegar, Que lindo. simplesmente estando ali, né? E criando esse espaço de consciência, esse espaço de chegar, de não ter lugar nenhum para chegar. E aí o corpo vai abrindo, sabe? Porque você vai abrindo esse espaço, vai respirando, vai abrindo esse espaço, vai respirando, você vai dando espaço para a energia passar, né? Sem ser aquela coisa de tem que ser naquela posição para chegar, tem que ser naquela posição para chegar. E aí ninguém relaxa, né? Nem o homem relaxa, nem a mulher relaxa. Então, é muito uma coisa que o Tantra traz. Esse relaxamento sem objetivo algum. E tu sabes que quando tu fala do toque, né? O quanto é mágico o toque realmente, né? O sentir a pele, o calor, a suavidade, mas no dia a dia, o quanto nós nos afastamos desse toque. Nós podemos conviver com uma pessoa, né, com meu marido, e tocar ele porque tem uma crença ou porque estou no automático, e tocar ele só na hora de fazer sexo. Mas eu posso tocar ele na mesa, no sofá, essa energia, esse toque, ele já vai construindo algo sem um objetivo, né? Ele já vai trazendo esse relaxamento automático que vem, ou que não é automático, né? Esse relaxamento que deveria ser natural, normal, e que nos afastamos. Porque o dia a dia nos pede tanto, porque não, no meu perceber, no meu sentir, porque não priorizamos isso, né? E acaba sendo ficando distante, desassociando, né? E aí eu tô construindo isso, né? Do toque, do sentir, e o quanto existem muitas maneiras de orgasmos, de prazer, o sensorial, o espiritual, esse arrepio que te dá, esse calor que tu sente só de chegar perto da pessoa, só num olhar, de trocar isso e intencionar e sentir estar aberto para este momento, estar presente, né? Trazer a tua presença para este momento. Então, tu prioriza, tu foca, tu direciona essa energia sexual, essa energia, essa vontade, essa intenção, e o teu corpo reage. O teu corpo, ele relaxa, ele sente, ele começa a ter prazer nessa presença. E é muito rico isso, é muito lindo. E tem uma coisa do toque consciente que você está dizendo para o outro assim, eu te vejo, né? Eu te vejo, eu tô aqui, Eu tô aqui, eu tô aqui, né? é isso Eu aí. te vejo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Além do teu corpo, eu te vejo, né? Isso. Te vejo além, né? Te sinto, te Você não tá, escuto-te. você não tá tocando um corpo, você tá tocando um ser, Isso. né? É isso aí. E você tem um profundo respeito pelo outro também. Irmãs, eu estava ouvindo aqui, né, tudo que vocês estão falando, aí eu fiquei assim pensando. Para essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, né, algumas irmãs aqui já têm uma caminhada, outras mulheres que talvez vão ter acesso a essa live, né, talvez vai ser, assim, pela primeira vez que vai começar a cair algumas fichas sobre isso, né, com esse olhar mais profundo, com simplicidade, mas muito profundo. E eu fiquei aqui sentindo, assim, como que a gente poderia, né, vocês, assim, na percepção de vocês, no sentido de vocês,
Qual seria esse caminho para a gente, enquanto mulher, viver essa sexualidade de uma forma mais plena? O que que eu tenho que olhar em mim, né? E a forma como eu vejo essa sexualidade, como eu experiencio essa sexualidade na minha vida. Se você pudesse me dizer assim uns passinhos de Joaninha, né? Nesse caminho de viver essa sexualidade feminina. Porque aqui é a minha realidade, né? Onde eu moro, as mulheres muitas que estão aqui no meu Instagram. Porque às vezes a gente acha assim que isso, a gente que tá nesse caminho, a gente, né, consegue ter uma consciência, mas às vezes isso assim é tão distante ainda para algumas mulheres, sabe? Em função de várias questões, assim, né? De cultural, desses traumas, tudo isso que vocês estão falando, né? E aí eu fiquei aqui pensando como que a gente poderia trazer um passinho de Joaninha, uma luz no caminho, assim, para a gente poder se abrir para viver essa sexualidade de uma forma mais plena, onde a gente possa nutrir esse autorrespeito, onde a gente possa se conectar verdadeiramente com esse prazer, com essa energia, sem ter um objetivo a chegar, sem achar que a gente tem que ser aquela, né, que um objeto sexual, vou trazer essa palavra, tá? Assim, sem ser aquela que tem que dar o prazer, que está a serviço do outro, mas como que a gente pode olhar a sexualidade feminina a serviço de nós mesmas, né? Usando essa energia da melhor forma. Quer falar, irmã, primeiro? Tu sabes que nós, na nossa conversa do como, né? Como chegar a este lugar, né? As duas falaram a mesma coisa, né? É olhando para si, né? Em primeiro lugar, então, olhando para dentro, né? Para dentro, para si, para este autoacolhimento. Então, eu consegui, né, olhar para dentro, criando um espaço seguro, né, onde eu pudesse relaxar e me vulnerabilizar. Então, eu criei pontes, né, caminhos na terapia, né, num espaço onde eu pudesse falar sobre isso com amigas, com irmãs de jornadas, né, onde tive esse acolhimento, essa conversa, essa escuta sem julgamento, né? Com muita amorosidade. E isso nós podemos olhar nas nossas relações e criar este espaço seguro, né? E nutrir esse espaço seguro. E cada um pode partir do seu ponto zero, né? Conforme as suas relações. Quem não tem condições de uma terapia, eu sou muito a favor das terapias, mas quem não tem condições de ir numa terapia pode criar esse espaço seguro nas suas relações, né? Seja feminino ou masculino. Também criar grupos de casais onde é muito, muito rico a troca, a confiança, essa egrégora que se cria numa relação da união do feminino e do masculino, onde eu consegui acolher, além de me autoacolher, acolher mais o masculino, né? Porque no meu relacionamento eu escolhi estar com esta pessoa, então e acolher esta pessoa também, né? Então essa troca, criar esse espaço seguro, por exemplo, em grupos de casais, é um espaço maravilhoso, muito seguro. Então, tem várias maneiras de criar, né? De ter esse espaço, de chegar neste lugar. E a terapia é uma delas. Para mim, é fundamental. Facinho, né? Sabe o que me veio assim, né? Tu falou isso, mas vou trazer aqui esse termo, né? Um círculo de mulheres é também um espaço seguro para a gente falar sobre essa sexualidade, né? E começar a olhar para isso. Porque é um lugar onde a gente não tem julgamento, um lugar onde a gente pode expressar, compartilhar, ouvir outras irmãs também, né? E se ver nessas histórias, se ver nessas irmãs.
Sim, essa troca, o círculo feminino, a força de um círculo feminino, ela é mágica, né? Ela traz ao mesmo tempo a força e a delicadeza, o acolhimento, né? Nossa, quem não participou ainda é uma experiência fantástica de participar, e sem julgamento mesmo, sem medo. É um lugar tão seguro que o que se vive dentro de um círculo feminino é uma conexão, uma reconexão com a Mãe Terra, uma reconexão com o ser, né, com tudo, com a fonte que está aqui dentro de nós, né, com amor. Tô vendo aqui os comentários. O Achan colocou aqui, né? Deixando a relação leve sem cobrança. Concluiu, irmã? Sim, vai lá, vai lá. Sim, né? Eu fui pensando aqui, quando você falou dos passinhos, né? Eu fui pensando como é que foi a minha própria caminhada, né? Nesse espaço. E não foi uma coisa linear, né? Foi uma coisa que eu lembro, assim, que desde adolescente que eu tinha curiosidade por esse tema. Então, eu estudava muito, estudava pompoarismo, estudava várias coisas relacionadas, né? Aliás, eu comecei a estudar essa coisa da sexualidade no pompoarismo. Então não foi uma coisa linear, mas assim, se eu fosse começar hoje, eu iria me perceber realmente, olhar para dentro e perceber qual é a dificuldade que eu estou tendo agora, e ia pontualmente, seja crenças que me seguram, que me prendem, né? Que de alguma forma tem na minha cabeça que eu não mereço ter aquele prazer, ou que de alguma forma eu vou ser punida se eu vivenciar isso na minha maior potência. Isso vale para muitas coisas, né? Então, seja questões que estão na mente, permeando a consciência, permeando as crenças, seja questões que estão no corpo, que aí no corpo já vai para outro, dependendo da questão que a pessoa tenha, se for trauma ou não, ou se for simplesmente porque o corpo está fechado, e ver como é que é possível trabalhar isso. E aí tem vários recursos além das terapias, né? Tem as próprias meditações ativas do Osho, que ajudam muito a abrir o corpo, seja a meditação dinâmica, seja a Kundalini. São formas que você vai fazendo com que você venha cada vez mais para o corpo e saia da mente. E esse corpo vai, como eu venho falando bastante, né? E esse corpo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. É como se alguma hora a mente parasse mente parasse de existir e de tagarelar. Então, para mim, seriam esses dois pontos. Se for crença, se tiver na mente, ver uma forma de trabalhar isso, e se for no corpo também. E sempre, né, se possível, com esse suporte dos grupos aí, né, como a Lola falou, porque não só é um suporte que vem aqui entre mulheres, né, dentro desse feminino, um suporte do seu próprio companheiro, se ele tiver um espaço para isso, como também essa troca possibilita que você veja a situação, veja como é que outras mulheres lidam com as mesmas questões de você, né? Que você está lidando, e aí você vai tendo outras perspectivas e vai vendo outras possibilidades de lidar, né? É como isso acontece muito nos grupos, né? Você às vezes está diante de uma situação que você não vê saída. E quando você compartilha ali, ou outras compartilham, aliás, às vezes você não precisa nem compartilhar, né? Quando uma outra mulher compartilha, você já vê uma saída e isso já te abre, né? Tu Então, sabe, para mim seria esse o caminho, né? Sempre para dentro. E não procurando, e sem procurar muito problema. Se você está bem num ponto, continua. Vai lidando só com o que realmente você percebe que é difícil. Vai trabalhando ponto. Não criar problema onde não tem, né? onde não tem. Não tem. E me Mas vem aqui, assim, com tudo que vocês falaram, que eu acho que falaram muito isso, e isso ficou bastante, assim, reverberando em mim.
que é essa questão da mulher se perceber, né? Se sentir, então descobrir aquilo que ela gosta, aquilo que faz sentido para ela. Acho que esse é o autoconhecimento mais profundo, né? Exatamente. É eu descobrir o que meu corpo gosta, o que meu corpo deseja, né? Onde eu sinto que toca a minha alma, além do corpo, nesse toque, nesse sentir. Eu acho que isso é muito libertador. E pode ser pode trazer muitas descobertas, né, para poder experienciar essa sexualidade. Exato. Longe desses tabus, longe dessas crenças também, daquilo que a gente ouviu e aprendeu com as nossas mães, né? Porque a gente começa a descobrir perceber novas possibilidades, né? Ter novas descobertas e encontrar novas possibilidades de experienciar essa sexualidade. Pelo menos foi assim para mim, quando eu comecei a olhar para isso, assim. Sim. E eu vi que alguém escreveu ali, Eu a tentei Rita, baixar aqui, a não Rita, consegui. a Rita botou. Primeira Muito legal a geração. maneira como estão abordando esse assunto, de recuperar algo e que nem tudo está perdido, geralmente dizem para separar. E ela colocou na sequência também outra mensagem. Aline, deixa eu colocar um ponto aqui, né? Porque ela já trouxe a questão do casal, né? Ela já trouxe a questão não só da mulher, ela já trouxe uma questão do casal, né? E aí, eu acho que já conversamos sobre isso, né, irmã? Mas assim, como funciona essa troca entre o casal, né? Geralmente, pelo menos foi assim que eu aprendi no Tantra, o homem dá no primeiro chakra, né? Que a gente tem essa formação dos chakras, e a mulher e o homem têm esses polos. Então, o homem dá no primeiro chakra, ele coloca essa energia para a mulher recebe no primeiro chakra e dá no coração. E o que é que acontece? Que às vezes a mulher não consegue receber no primeiro chakra, porque por diversas coisas ela já está muito ferida, né? Seja traumas com masculino, seja traumas de abuso, por várias coisas. E às vezes a mulher consegue sim receber. Ela recebe, traz essa energia para o coração e dá de volta. E às vezes o homem é que não consegue receber. Tu sabe, né, irmã? E eu quero pontuar aqui que às vezes, né? Porque, né, tipo, E às às vezes vezes a gente não consegue dar, né? Então, às isso, vezes a gente está olhando para esse companheiro, às vezes achando que é uma questão também que parte só dele, e às vezes é uma questão nossa no sentido de se permitir viver essa sexualidade por inteiro, de uma entrega maior. E Uhum. isso foi o que eu consegui perceber. Eu fiz alguns atendimentos com a Cecília, estou fazendo, né, com meu companheiro. E eu achava aqui que eu era resolvida, a resolvida da sexualidade, né? Mas não. Tipo, numa dessas vivências muito simples, né, num exercício, eu tomei uma consciência sentida de que eu tinha uma dificuldade, né, dessa energia dela vir do meu centro cardíaco, né, de sair de mim em direção ao meu companheiro. E não é porque eu não ame ele, né? Não é uma questão de sentimento. Mas aí eu pude me recordar de uma memória, né? E aí vem todas as relações anteriores, né? O quanto a gente conseguiu finalizar essas relações, se liberar também dessa energia sexual dessas relações anteriores, do quanto eu ainda estava ainda num espaço talvez de ainda me liberando, ainda como é que é, perdoando esse masculino, ainda aceitando, integrando tudo aquilo que eu tinha vivido, né? E foi muito interessante tomar essa consciência, assim, sentida mesmo, né? Tanto que na hora eu me emocionei muito porque eu pensei, como que eu não consigo, né? Eu vim aqui para trabalhar isso, mas eu acho que eu tava bem. Foi muito engraçado, que foi mais ou menos assim, né? Eu achei, capaz, imagina. É ele? Então, é ele, não, né? E na verdade é uma questão minha, assim, né? De conseguir ofertar, né? E, na verdade, ofertar que eu digo assim no sentido de poder viver essa entrega total na sexualidade, né? Porque foi atrás disso que eu fui buscar, né, a Cecília, né? Poder me abrir para essa sexualidade além dessa coisa do prazer, né? É de chegar a um objetivo, é de poder viver plenamente essa sexualidade de uma forma sagrada.
Enfim, né, me deparei com essa situação. Então, a gente sempre vai ter, né, o que tá olhando, e às vezes aquilo que a gente observa no outro, que a gente acha que é no outro, às vezes é o que talvez a gente precise olhar dentro de nós, primeiramente, né? Então, sempre é o trabalho interno, né, consigo. E eu acho muito interessante que antes de fazer esse movimento com a Cecília, né, eu só vou abrindo aqui que existem vários caminhos para a gente trabalhar essa questão da sexualidade. Eu tinha feito um trabalho com Yoni Eggs, né? Também para trabalhar essas memórias de abuso do ventre, e ali veio muitas questões, assim, né, de memórias mesmo que eu senti que eu trazia em relação às situações do passado e que hoje, né, às vezes a gente tem uma vida inteira, a gente vive bem, e aí chega um momento e pensa, mas como que eu tô passando por uma situação dessa, se sempre foi tão fluido, né? E aí isso me fez buscar. E aí eu percebi, enfim, com esse trabalho, fazendo esse movimento comigo, que eu tinha muitas coisas ainda para liberar em relação à minha sexualidade, né? E que não era uma questão do outro, mas quer dizer, uma questão nossa, né? Porque a gente não tá. Quando a gente tá com o outro, não é à toa, né? A gente tá ali também tendo uma oportunidade. E quero também muitas questões minhas. Então não tem como fugir dessa questão do autoconhecimento, quem quer trabalhar a sua sexualidade, né, meninas? Não, Não de tem um como, jeito ou né? de outro, né? Tem que vestir o seu chapéu, né, e seguir. É, É, exatamente. E tem escutando. uma coisa, e tem Pode um falar. movimento, né? Esse movimento, depois que a mulher recebe no primeiro, naturalmente, se o movimento for natural, ela dá no coração, né? Mas é como a Aline falou, a mulher pode estar, tanto tem essa questão do primeiro de não conseguir receber, como no coração. Eu nem lembrava, Aline, tu trouxe, né? Eu não lembrava. Mas do coração dela tá machucada também, seja por relações anteriores, seja dentro da própria relação, seja porque ela tem um medo realmente da entrega total com esse parceiro. Então, às vezes, a mulher não consegue fazer esse movimento de dar para o parceiro na hora do sexo pelo coração. Mas o que é dar do coração, né? É deixar essa energia sexual vir para cá, olhar no olho do outro e ter essa troca, além do toque que estimula. É você realmente estar conectado e estar ali trocando com o outro. É estar inteiro. E aí você consegue dar. O que é que acontece nas mulheres que estão com a energia muito feminina e muito para fora? Ao invés dela dar no coração, ela dá no terceiro chakra. E ela vai, e ela vai, ela vai. Já ouviu aquela coisa de que o homem fica com medo da mulher? Quando a mulher está na energia. Ela está no terceiro chakra. Parece que ela quer bater no homem. Sabe? É uma coisa para a gente ter cuidado, né? Com essa nossa energia. Quem tem essa tendência à energia masculina. Não que seja ruim, tem homens que gostam, mas estou falando mais para a gente, se isso é bom ou se isso não é, sabe? Perceber isso, como é que você está nesse momento e como é que você se sente mais nutrida, né? E como é que é bom também para o outro, além desse movimento tão rápido, né? Que aí quando isso acontece, é muito bom, né? E também tem o ponto, a mulher consegue dar e às vezes o homem não consegue receber no coração. Seja porque ele também já foi muito ferido em outras relações, seja porque ele não confia na mulher, seja porque ele teve questões muito delicadas com a mãe, né? Naquele momento que ele aprendeu que o amor chega de uma forma manipuladora, manipulativa. Às vezes os homens aprendem isso com a mãe. Não que a mãe seja ruim, a dinâmica, né? E aí o homem fica com essa crença, quando o amor vem, a manipulação vem junto, e ele não abre o coração para receber a mulher. E tem o outro ponto, que foi o começo. Às vezes o homem também não tem energia suficiente para dar no primeiro chakra. Então ele coloca ali, mas a mulher sente o contato, mas é como se não tivesse ninguém ali, em termos de energia, né? Ela não sente realmente que algo está vindo. Mas aí é algo que o homem precisa trabalhar também. Essa questão da energia masculina dele, essa questão da energia vital, de estar com tesão ali, tesão pela vida, de estar inteiro também. Né? Então, tem toda essa dinâmica, né, que acontece fora e dentro do sexo nos casais. E aí tem toda essa complicação com um companheiro fixo, que você ama e tudo. Agora, tu imagina isso fora das relações, né? Como a mulher fica abrindo para outras energias.
que aí também foi algo que veio com essa coisa, voltando ao nosso tema de uma forma mais pontual, uma outra consequência dessa nossa liberdade sexual, né? Essa nossa possibilidade de ter múltiplos parceiros. Mas o quanto isso realmente é bom para a nossa energia. Ter tudo aquilo circulando dentro da gente, toda aquela energia de diversos homens. É Sem essa diferente, né? consciência, né? Sem essa consciência, e a gente trabalha toda essa energia dentro, né? Porque a gente recebe. Então, também é um ponto para as mulheres, né, que não estão com companheiro fixo, para elas avaliarem o quanto aquilo faz bem realmente para mim, o quanto essa variação, embora eu possa e eu queira, o quanto isso energeticamente mexe comigo. Porque eu não sei vocês, né? Mas pelo menos, eu sinto como se o outro tivesse, que o Axan tivesse assim dentro de mim uns 3 dias, porque é uma troca muito forte. Então, tem horas você não é tão consciente, mas você não sabe quem é você, quem é ele, tudo, porque mistura muito, você guarda aqui dentro. Principalmente se é alguém que você ama e você se abre completamente. Ou se você, mesmo que você não ame, se você não sabe como resguardar a sua energia e você se abre totalmente também. E também qual é o sentido de ter essa troca se você não se abrir? Uhum. Né? Não estou dizendo que não é para ter, mas estou dizendo que é uma coisa também para as mulheres pensarem de como é que elas se movem na vida diante disso, diante de tudo isso, de observar como é para si, sabe? E também do fechamento dos Sexualidade é um tema ciclos, muito né? sério, eu ia falar. Mas não é para ser sério, irmã. Não, mas é muito sério. Eu vi aqui a mensagem da Ana, me senti representada agora, quando tu estava falando da questão. Eu ia dizer, eu também, Ana, logo um tempo atrás, assim, né? Sim, sim. Eu anotei um monte de temas de coisas que eu já refleti, que já aconteceram comigo. Eu disse, vamos botar tudo aqui, né? Porque cada coisa vai ajudar uma pessoa, É né? E é verdade. para isso que a gente Consciência na trabalha, face, né? ela escreveu. Consciência na... Cadê? Eu não tô vendo. Eu também não, o meu parou aqui. A Parou na última vez que eu Rita. vi a Ana falando foi quando ela falou do vibrador. Vamos falar do vibrador também? Vamos. Vamos falar do vibrador. Ei, compartilha com as amigas essa live, por favor, quem está aqui assistindo. É que quando a Ana falou, a Ana escreveu aqui do vibrador, provavelmente naquele momento que a gente estava falando da sensibilidade do corpo, né? Porque quando se fala da questão da masturbação, é muito estimulado o uso de vibrador, né? Só que a questão do vibrador, quando você realmente liga o vibra, ele vai tirando a sensibilidade da sua vagina. Você pode fazer um teste, você passa assim a mão no seu braço com bastante força. Aliás, passa primeiro devagar. Passa primeiro devagar. Vamos fazer um teste. Bem devagar, assim. Só sentindo mesmo, delicadamente. Vamos sentir no braço, né? Ver essa sensação. E agora esfrega bastante. Aquilo que o vibrador faz. Tum, 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 nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ia falar uma coisa, fica aqui. Agora faz bem sério. Esfrega e depois faz bem devagarzinho de novo. E vê se tu ainda sente. Ver como diminui a sensibilidade, né? É Então é isso que o diferente. vibrador é diferente. É isso que o vibrador faz com a vagina. Ele tira a tua sensibilidade, né? Então eu já ouvi uma vez no Tantra, o vibrador acaba com a vagina da mulher. Com vibra, se for com vibra, né? Tanto tira a sensibilidade, como faz com que, se você tem um uso contínuo, faz com que você precise cada vez mais de estímulos para se excitar. Porque a vagina tem muitas terminações nervosas, né? Ela é muito sensível. Então, quando o homem coloca o pênis ali, que junta, você já pode ter várias sensações. E se você tá com se a sua vagina não tem mais sensibilidade, quanto de fricção você vai precisar De para estímulo realmente ter? externo, né?
quanto de fricção você vai precisar para realmente ter prazer, né? Para realmente começar a sentir algo. Eu ia dizer Então, que em vez de usar vibrador, faz exercício de pompoarismo, né? De ginástica íntima, para tonificar essa musculatura, para torná-la consciente, para que quando o pênis Isso. entre ali dentro, você sinta. E eu. exatamente. Ou, quer falar, irmã? Não, pode falar, depois eu falo. Ia fazer É. exercício. Pompoarismo, você pode colocar um vibrador sem vibra, ou pode colocar algo orgânico, né? Mas, e que você deixe parado. Você fique parado mesmo, sem apertar nem nada. E fique só sentindo a sua vagina. Veja como é, né? Só sinta. Como é que Eu, ela aperta. E sente também a sensação na tua pele dentro. Vê como é. E uma coisa que é legal a gente falar aqui, né? Que a vagina é o canal interno, né, meninas? E a vulva é a parte externa. Porque às vezes a gente chama tudo da mesma coisa. E a gente não sabe, porque ninguém diz, ensina, né? A gente ouve a pepeca, a perereca, né? Mas ninguém explica a anatomia dessa vagina. E é importante a gente conhecer essa anatomia e esse corpo. eu gostaria de compartilhar, né, algumas experiências assim de, por exemplo, de realmente pegar um espelho e se olhar, né? Olhar para sua vagina, para sua vulva, tocar ela e conhecer ela realmente, né? Esse pode ser o primeiro passinho de um conhecimento de si mesmo, né? Que seja do físico para depois ir aprofundando, né? Começar a parte externa dela, para depois começar a sensibilizar e apurar essa sensibilidade. Eu me lembrei, gostaria de compartilhar um exercício bem prático de fazer, que eu tive o prazer de fazer com uma grande irmã de caminhada, Kelly Lemos, o relógio pélvico. Ele é muito simples, e traz os benefícios maravilhosos, né? De lubrificação, de sensibilidade, de percepção, de todo o teu aparelho, né? Entre outros, muitos outros benefícios para a coluna, enfim, para muitos benefícios do Feldenkrais, né? Então, o ideal é fazermos ele deitada, com os pés no chão, se podemos, né? Se agora tem 5 minutinhos, nós podemos nos colocar deitada com os pés no chão e os joelhos para cima, né? Com a cabeça. Então, aqui os joelhos para cima. Eu vou fazer sentada para ser mais prático. Quem quiser fazer sentada também não tem problema. Podemos fechar nossos olhos, respirar. Trazer a presença para o aqui e agora, sentindo seus pés no chão. Respirando pelo nariz, abrindo um pouco a boca, os lábios. Imaginemos agora sentar em cima de um relógio. Que o relógio está aqui. Estamos sentada em cima dele, onde o ponteiro 12, o número 12 está em cima, o número 6 está encostado na cadeira, e sucessivamente os outros números. Vamos imaginar agora os ponteiros. E vamos colocar o ponteiro da hora no número 3, na hora 3.
meu lado esquerdo. E o ponteiro dos minutos no 9. Percebam o movimento que se dá. Do 3 para o 9. Agora vamos colocar os ponteiros na hora 6. Relaxar. Vamos respirar. Agora o convite é colocar os ponteiros na hora 12, os dois. Percebendo o movimento do corpo. Hora 6, hora 12, hora 6, hora 12, hora 6, hora 12. Agora vamos deixar o ponteiro no 6 e relaxar. Sintam, percebam se tem algo diferente. Está mais quente? Se sentiu algo diferente? Qual a sensação do teu corpo? Teve alguma mudança? Não? Quem está deitada pode erguer, relaxar as pernas, as duas, e sentir. Trazer a percepção para o corpo, a sensação. Podemos devagarinho abrir os olhos. Esse exercício nós podemos fazer movendo e chegando a todas as horas, repetindo eles, respirando em cada hora. Podemos fazer um certo número de vezes, por exemplo, 20 vezes o movimento 6, 12 ou 13, 9, e trazer a percepção, por exemplo, para a respiração, né? E integrar isso, né? No teu movimento, no movimento do teu corpo. Eu não sei vocês, né? Mas eu senti um calor muito grande aqui na região, e uma lubrificação, né? Uma liberação, assim, uma lubrificação muito gostosa. Então, é um exercício simples que todas nós podemos fazer em casa, e ir aperfeiçoando ele, trazendo essa percepção, esse olhar, esse movimento sensível, carinhoso, amoroso, e se percebendo realmente que nós temos muitos recursos, mesmo sem ter um conhecimento gigantesco, mas só parando e sentindo o movimento leve, suave, como pode transformar e pode trabalhar essa energia sexual também, né? Então, é um de muitos recursos que se tem para a gente poder também trazer essa sensibilidade, essa percepção para a nossa energia. E essa presença, né? E essa Muito. presença, o que eu senti foi que a energia fez assim, assentou, né? Então, quando você move o corpo dessa forma, principalmente aqui, né, nesses primeiros chakras, como a gente fez agora, movendo, balançando, é como se você começa realmente a sentir seu corpo e a ter essas percepções e a tirar mais a energia da mente, né?
E aí eu vou aproveitar para falar também, quando eu falei daquela questão das meditações, né, das meditações ativas, que a Ana dá muito essas meditações. Ela tá aqui na live, né, Ana que sou. Então ela faz muito essas meditações ativas. Geralmente ela faz, pelo menos 15 dias eu vejo ela fazendo alguma coisa aí de meditação ativa, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Ah, Ana, entrar em contato comigo. Esses dias eu me aventurei a fazer o Kundalini, a meditação da Kundalini. Aham, irmã, consegui. Fiz por uma semana, aí acabei abandonando, assim, mas tô com o intento de fazer um ciclo aí de 21 dias. Eu sou E tem outra parceira. coisa. Até coloquei lá no grupo de iradoras, alguém quer ser parceira para fazer Kundalini comigo? Aí umas irmãs se disporam, enfim. É, eu senti que eu estava precisando daquele movimento. Mas enfim, não vou falar de mim, vou falar aqui da live. Que já é 8h28. Eita, deixa Deu eu 1h30 de live. Eu estou vendo aqui, né? Muitos homens entraram aqui, entraram e saíram, e a gente falou, né, falou coisas de uma forma geral mais para as mulheres, mas que afetam muito, claro, os homens também. Então, é uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho, que não é um trabalho só direcionado para as mulheres, é um trabalho direcionado também para os homens, já que a gente precisa dessa energia equilibrada dentro da gente também, né? Uhum. E fora. Então, assim, eu acho que a gente poderia falar algo. O que que a gente poderia falar para os homens, né? Diante de tudo isso que a gente colocou aqui, na perspectiva feminina, no que a gente sente, como são as nossas percepções da nossa sexualidade, como é importante para a gente ter, ser respeitada nesse espaço do sentir e dos nossos limites, né? Então, uma coisa que eu sinto muito importante dos homens fazerem claro, deles olharem para si também, assim como a gente olha, né? Deles virem para essa energia do feminino que olha para dentro e que percebe quais são as suas dores e as suas necessidades, mas que eles respeitem incondicionalmente o espaço da sua companheira, o espaço das mulheres, porque isso faz muita diferença. E esse Exato. respeito incondicional é incondicional mesmo, né? De respeitar quando ela quer, de respeitar quando ela não quer, de respeitar sabendo se ela não quiser, por exemplo, que não é algo particular com você, que é algo do momento dela. E se for algo que possa ser com você, também abrir esse espaço de escuta e de fala, né? Numa comunicação amorosa, onde cada um fale a partir do que sente, sem acusar o outro. E ir trazendo na relação essa comunicação, né? Nessa parte da sexualidade, mas também em todas as outras questões, né, que um casal tem que lidar. Então, Eu essa é a diria, parte para os homens, né? eu diria também que é bem importante esse espaço do homem se permitir também ser vulnerável. E que isso, esse guerreiro descansado, demonstra muito mais força do que aquele homem que tem que cumprir horário, que tem que cumprir tarefa, que tem que apresentar a conta que fez, né? E não fez. Então, este homem, este ser, né, com essas energias dentro de si, também pode criar esse espaço de vulnerabilidade. Pode e me vem a palavra deve, mas não é um dever, né? Existe isso, que ele traga essa percepção para o seu sentir e se vulnerabilize também. Que ele olhe, que ele possa olhar, criar esse espaço seguro, ser responsável pelo seu prazer, sem ultrapassar o limite do outro, né? Da sua companheira, mas de si mesmo. Porque muitas vezes homens também não têm vontade de fazer sexo todo dia, né? E o quanto muitas vezes eles fazem por obrigação, porque tem que ser, vem já dessa crença de que eles têm que dar conta, de que eles têm que ser macho, de que eles têm que não precisa, né? Homem que é homem sabe os seus limites, sabe reconhecer o limite do outro, da sua companheira, e valorizar cada momento e olhar para ela
inteira, ou para ele, né, para o seu companheiro, de maneira inteira, como outro ser, que também se vulnerabiliza, também tem limites, também tem vontades e também tem desejos, né? Então, muitas vezes, esse homem não cria, né, esse espaço seguro, porque está no automatismo. Uhum. Então, que possa se permitir também criar esse espaço seguro, que seja com a sua companheira ou com o seu companheiro, né? E olhar para essa sua energia feminina, aflorar isso dentro de si, porque o homem também é acolhedor, ele traz segurança, ele é carinhoso, ele pode ser, e isso não vai ferir a sua masculinidade, não vai deixar de ser mais homem porque ele faz isso, né? Exatamente. A irmã falou o que eu ia dizer, né? Que eu pensei assim, senti, né? Que o homem não tem que nada, assim como também nós não temos que nada, né? E às vezes ele se coloca nesse lugar de ter que dar prazer ou de ter que bater o ponto naquele horário, Isso, né? Em relação à sua Imagem. sexualidade, ao isso. sexo em si. E eu acho que quando a gente desconstrói isso, fica leve para todo mundo, né? E aí a relação ela acontece de uma forma mais plena, mais íntegra, nem sei dizer, né? Mas é inteira, completa, Inteiro. íntegra. É isso. Então, amores, eu acho que vamos. Tá tão bom esse papo, né? Este Tá tão círculo, né? Tá bom. muito É, gostoso. tá muito bom falar sobre sexualidade, né? Sobre vibrador, sobre vagina. Ah, muito bom mesmo. Isso tá me acordando uma coisa assim que eu quero voltar a falar disso. Chegou a ficar vermelhinha, Aline. Me dei conta, eu acho que agora eu posso falar disso de um outro lugar, né? E, e eu quero agradecer vocês por essa conversa tão rica, tão profunda, tão. A Ana entrou aqui sempre me vem essencial, mas tão essencial, né? Tão toque essencial, irmã, trazendo tua medicina aqui. Que eu acredito que contribuiu, vai contribuir com muitas mulheres que vão passar por aqui, que vão assistir depois, né? A gente conhece a profundidade, cheguei a me perder aqui, cheguei agora e já senti um negócio. Sim, irmã, tu chegou, eu já tu sempre chega na hora, no essencial, assim, aí eu tinha que dizer uma palavra, eu pensei, mas é verdade, desde hoje de manhã, da live das 12h30, foi tão profundo e tão essencial, todas as lives têm sido, né, mas enfim, quero trazer assim, cada live ela tem a sua riqueza e traz um movimento de cura, né, não é só uma live, assim, e então eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, por compartilharem, né, o saber de vocês. Sei que tem uma sacola enorme aí, porque vocês são mulheres medicinas e teria muito mais coisas para a gente conversar, né? Espero que a gente possa construir mais desses espaços. Dizer que vocês são mulheres inspiradoras, né, para todas nós e nesse projeto aqui. E é isso, irmãs. Quero agradecer imensamente, assim, por esse momento, assim, que eu sinto tão rico, tão profundo, né? E que realmente, assim, desejo que esse assunto, hoje, essa live, assim como todas as outras, mas sinto que essa, assim, possa chegar a muitas mulheres, porque é um tema muito que às vezes tá ali incrustado dentro, né? O que às vezes não é olhado, ainda é visto como tabu. Daí a gente precisa ir desconstruindo isso, né? Porque todas nós somos merecedoras de viver plenamente a nossa sexualidade, de sentir prazer, de gozar muito, né? Na cama, na vida, com tudo. Então, que a gente possa realmente ir acessando e esses conhecimentos, esses toques, né, que vocês foram trazendo, essas experiências, e, enfim, todo esse saber. Eu quero agradecer a Gratidão. Aline e Cecília por este momento tão rico, tão lindo, tão profundo e leve. E de uma certa maneira, agradeço
a todas as nossas ancestrais, né? Porque elas devem estar muito, muito felizes e orgulhosas de nós, mulheres, deusas, por estarmos aqui, falando, olhando para isso e liberando, né? De uma certa maneira, tudo que foi vivido ou não foi vivido e abençoando, né? Os nossos caminhos e das nossas proles. Então, gratidão a toda essa energia feminina e masculina que nos antecedeu e agradecendo e honrando e que possamos, né, tomar no nosso coração e nas nossas mãos as escolhas, que possamos escolher com mais consciência e que nos leve cada vez mais o prazer de viver a celebração da vida através das bênçãos, do amor, do prazer, da leveza que existe dentro de nós. Gratidão, Aline e Cecília, por estarmos aqui juntas. Gratidão. Nossa, eu fiquei tocada. Também quero agradecer a Lola, agradecer a Aline, agradecer novamente pelo convite, né? Agradecer por todos que estiveram aqui fazendo essa troca com a gente, né? Que tiveram aqui permitindo que a gente fizesse essa troca, que a gente compartilhasse. Sinto de dizer que todos são incluídos, as mulheres e os homens também, os que estão aqui, os que não estão, os que nos precedem, né? Que todos estão incluídos, né? Que o nosso intuito aqui, né? Nós que compartilhamos a alma da terra, né? Que o nosso intuito é que a gente consiga ter essa harmonia entre o feminino e o masculino dentro e fora, né? Porque para que a gente se sinta dentro completa, principalmente, né? Não que a gente precise do outro no sentido de sair da nossa individualidade, mas que a gente troque de uma forma saudável quando a gente escolha trocar. Então, me veio de dizer isso, né? Gratidão a todos, mulheres e homens, e aqui são incluídos. Gratidão, irmã, pelo teu olhar, né? E por trazer essa inclusão. Acho muito importante isso, porque não tem como viver essa sexualidade sem olhar para esse feminino e esse masculino, dentro e fora. Então, bem lembrado. A Ana, eu sei que está aqui, quero agradecer, irmã, que ficou aí desde o início. Sei que tem outras pessoas também que estão presentes, estão desde o início acompanhando. Mas eu vou agradecer a Ana, né, representando todos vocês, que se manifestou aqui vários momentos e deixou aqui. Ótimo compartilhar esse tempo com vocês. Que conversa boa. Gratidão, irmã. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco, compartilhando essa roda de conhecimento, de sabedoria. Então é isso. Um beijão, gratidão, minhas irmãs, gratidão. Então, um abraço. Até breve. Essa live vai ficar salva. Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês como colaboradoras, se vocês quiserem que apareça no perfil de vocês. Tá. Eu quero. Eu quero. Tá. Vou colocar no dois perfis, irmã. Eu acho que eu vou ver, acho que eu consigo. Eu coloco lá como colaboradora. Acho que não precisa nenhum quesito específico, mas acho que eu tenho tentado. Algumas têm dado certo, outras não, mas vamos fazer a experiência. Tá bom. Um beijo. Gratidão, beijo.